Para resolver esse tipo de questão, a gente precisa primeiro saber o que são números atômicos, números de massa, prótons, elétrons e nêutrons. Bem, vamos começar pelo que é um próton, um elétron e um nêutron. Eles são partículas fundamentais para a gente entender o que é um átomo. O elétron ele vai ter, resumidamente, o elétron ele vai ter carga negativa, o próton positiva e o nêutron, bem, já diz o nome, é neutra. Eles vão ficar no átomo, vão compor e fazer várias coisas bem importantes, como por exemplo, para quem já fez ligação química sabe que o elétron é importantíssimo para isso, e o próton, bem, ele vai cuidar de manter os elétrons ali na órbita. Isso é uma coisa bem importante, né? Vai ter uma eletrosfera ali em volta. Bem, isso não importa em geral, só entenda isso. Existem prótons, elétrons e nêutrons, e os elétrons e os prótons sempre estão na mesma quantidade. Quer dizer, sempre não, né? Quando a gente considera, sei lá, hidrogênio, por exemplo, a gente sabe que ele tem um próton e um elétron, mas ele pode ser, por exemplo, que nem o deutério, que tem 2 prótons e um elétron. Isso não vem ao caso. Normalmente, se você pegar o elemento da tabela periódica, o número atômico dele é igual ao número de prótons e ao número de elétrons. Isso não vem ao caso, por exemplo, isótopos, ou isobaros, ou isotomos. Bem, de qualquer forma, nesse caso, o que é interessante a gente saber? O que é um número atômico? Se a gente pegar uma tabela periódica, por exemplo, o hidrogênio é igual a 1. Esse 1 que fica em cima é o seu número atômico. Dessa forma, o hélio vai ser 2, e o outro vai ser 3, 4, 5, e esse é o seu número atômico. Essa é a quantidade tanto de nêutrons quanto de elétrons, considerando o normal dele. Além disso, a gente tem o número de massa, que no caso do hidrogênio vai ser igual a 12. Quer dizer, 12,0 e lá vai caralhada, mas nesse caso ele vai ter uma massa 12. Esse número ele vai ser igual a, como a gente pode ver aqui na fórmula, prótons mais nêutrons. Essa é a quantidade. A gente pode verificar isso, por exemplo, no oxigênio, em que a gente sabe que o número atômico dele é 6, nesse caso tendo 6 prótons e 6 elétrons, e o número de nêutrons dele é igual a 6 também. Como a gente sabe disso e acabou. Porque seria meio estranho explicar na fórmula abaixo que o número de nêutrons é igual a massa menos os prótons, sendo que a gente não tem nem a massa ainda. De qualquer forma, é só fazer 6 mais 6 e é 12. Nesse caso, a massa é 12. A gente pode verificar a quantidade de nêutrons dessa forma. Só pegar a quantidade de prótons menos a quantidade de massa. Nesse caso, 12 menos 6 é igual a 6. Nêutrons é igual a 6. No caso do cloro e do alumínio, a gente teria então que aplicar essa fórmula para saber. Mas, deixa eu só pegar minha tabela aqui, só um pouquinho. Tabela periódica. Vamos lá, o alumínio ele tem 13. Poxa, então quer dizer que eu tenho 13 prótons e 13 elétrons? Sim, já temos então aqui o resultado dos prótons e elétrons. Já dos nêutrons eu preciso saber a massa dele. Nesse caso, vamos pegar aqui a tabela periódica de novo. Aqui, alumínio 26982. Nesse caso acho que eu tinha que arredondar, né? Bem, eu vou considerar só 26 e vendo o que dá. Nesse caso aqui, eu faço 26 menos a quantidade de prótons, que a gente sabe que é 13, o que me dá 13 prótons. Que irônico. 13 nêutrons. Que irônico, né? Ou 14 se a gente considerar 27. Já a massa é igual à quantidade de prótons mais nêutrons. Tá certo, é realmente 13. Ou seja, a gente sabe que para o alumínio a gente tem 13 prótons, 13 elétrons, 13 nêutrons e massa 26. É só repetir esse processo para o cloro, que já adiantando é igual a 17 no número atômico.